graça e a paz, que o Eterno abençoe poderosamente a sua vida neste dia, no nome santo do Senhor Jesus. Caso você não me conheça, eu sou o pastor Adriano Nascimento, pastor da Igreja Apostólica Fôlego da Vida. E se você está me assistindo agora, acredite, Deus irá falar com você. Não o que você quer, mas exatamente aquilo que você está precisando ouvir dele neste dia. Mas antes de nós transmitirmos aqui os instantes com Deus no seu lar de hoje, eu quero pedir a você encarecidamente, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva no botãozinho, inscreva-se logo abaixo, ative o sininho na opção todas, porque todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo, você vai ser aí comunicado. E claro, deixa aí o seu joinha, comente e compartilhe. Você fazendo essas coisas tão simples e rápidas de ser feita, você vai estar nos ajudando a crescer o canal que tem um único propósito, levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E claro, você vai estar recebendo diariamente os instantes com Deus no seu lar. Tá bom? Dito isso, vamos ao que interessa, que é a mensagem de hoje. Prepare o seu coração. Deus irá falar com você. Volto a repetir, não o que você quer ouvir, mas exatamente aquilo que você está precisando ouvir neste dia. Pois bem, os instantes com Deus no seu lar de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 14. Se você puder, leia a partir do versículo 22. Eu não vou ler o texto todo, eu quero me ater apenas a alguns versículos. Mas depois, com calma, medite no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Mas eu quero resumir esse episódio emblemático da palavra de Deus. A partir do versículo 22 de Mateus 14, narra um episódio onde o Senhor Jesus deu ordem para os seus discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto ele se despedia da multidão, os discípulos, obedecendo ele, entraram no barco e foram para atravessar o mar da Galileia, de uma ponta até a outra. Só que, no meio do caminho, eles se depararam com uma tempestade. E diga-se de passagem, uma tempestade tão grande que eles literalmente não tinham mais o controle da direção do barco, a ponto do texto narrar que o barco estava já se enchendo de águas. E o desespero tomou conta deles. Foi aí aonde eles viram um homem andando sobre as águas no meio daquela tempestade, e quando se aproximou do barco, eles começaram a gritar achando que era um fantasma. Foi onde o Senhor Jesus disse: "Não temas, sou eu." E é aqui onde eu quero chamar a sua atenção. O texto narra que de todos os discípulos, apenas um, quando ouviu a voz do Senhor Jesus dizendo: "Não tenha medo, porque sou eu", o único que teve coragem e a ousadia de dizer: "Mestre, se és tu, então deixa-me andar como o Senhor está andando sobre o mar." E o texto que eu quero chamar a sua atenção é exatamente o versículo 27, aonde diz assim: "Respondeu-lhe Pedro, dizendo: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Quando Pedro ouviu aquela ordem de Jesus dizendo: "Venha, Pedro", em outras palavras, se você tem fé, então venha. Pedro prontamente, sem hesitar e sem dar espaço para dúvida, ele não titubeou, ele simplesmente teve a coragem de se agarrar na ordem do mestre e descer do barco. E aqui, já nessa conversa entre Jesus e Pedro, nós podemos trazer um grande aprendizado para a nossa vida. Primeiro, o lugar mais seguro
aos olhos humanos, onde a pessoa poderia estar no meio de uma tempestade, era dentro do barco, sim ou não? Ali era a zona de conforto dele. Aos olhos humanos, volto a repetir, é loucura você pular de um barco, porque por mais devastador que o cenário esteja, você pode flutuar em cima, talvez, dos destroços do barco. É ou não é verdade? Mas é aqui onde eu quero chamar a sua atenção. Às vezes Deus ele permite nós enfrentarmos certas situações na nossa vida para nos mostrar que devemos partir para atitudes de fé, para termos atitudes de fé, para sairmos da nossa zona de conforto, para parar de estarmos agarrados a coisas que achamos que podem nos salvar e que talvez de uma forma indireta, ao invés de estar sendo uma salvação, um lugar de refúgio, está levando você, está nos levando para o buraco. Quando Pedro tomou a decisão de sair do barco, ele decidiu sair da zona de conforto dele. E a Bíblia diz que quando ele desceu do barco, ele foi ter com Jesus andando sobre as águas. Aqui, mais uma vez, nos traz uma revelação poderosa. Todas as vezes que uma pessoa decide crer na palavra de Deus e ela usa a fé dela para se agarrar à palavra de Deus, a confiar nela, não importa o cenário ao seu redor, essa pessoa sempre, por mais descontrolada que a situação ao seu redor pareça estar, ela não será mais acometida, dominada pelo pavor e pelo medo. Porque minutos antes de Pedro ouvir do Senhor Jesus a ordem dizendo: vem Pedro, sai do barco e vem ao meu encontro, Pedro, tanto quanto os outros discípulos, estavam tomados de medo. Mas quando Pedro decidiu acreditar na ordem de Jesus, o medo não passou mais a ter controle na mente e no coração de Pedro. Embora a tempestade ainda fosse real, embora as circunstâncias ao redor ainda não haviam mudado, mas pelo fato dele olhar para Jesus e crer no que Jesus falou, dizendo: venha, se você crê, ande também sobre o mar. Pedro decidiu acreditar. Às vezes, meu amado, a mudança não vai acontecer de imediato quando você crê. Muito pelo contrário. Às vezes o covarde do diabo, ele vai inflamar uma situação na sua vida após uma atitude de fé que você toma. Após uma revolta que você manifesta de não aceitar mais aquele problema, de não aceitar mais aquela realidade difícil da sua vida. Às vezes o diabo vai inflamar a situação para despertar em você o medo, para voltar a controlar de novo sua mente, para voltar a subjugar de novo seu coração. Mas é aqui onde está o segredo. Quando uma pessoa ela se mantém firme na atitude de fé que ela tomou, pode ter certeza, o medo, a dúvida não vai mais ter poder sobre ela. Só que, infelizmente, quando Pedro ele tomou a atitude de fé e estava olhando para Jesus, tudo estava ainda sob controle. Mas olha o que o texto diz, no versículo 29. Aliás, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto Pedro teve coragem de tomar uma atitude de fé, sair da sua zona de conforto e decidiu olhar, ir ao encontro de Jesus, acreditar na palavra de Jesus, na ordem de Jesus, a tempestade ainda era real. As circunstâncias ainda eram contra ele, mas não o dominava mais. É aqui onde você precisa entender. Toda pessoa
Toda pessoa que decide confiar em Jesus, que decide crer em Jesus, que decide se agarrar, aliar a sua fé à palavra, às promessas de Deus, toda pessoa, ainda que ela esteja no meio de uma tempestade, ainda que ela esteja no meio de um problema fora do controle dela, o medo, a dúvida, jamais vai conseguir desestabilizá-la. Porém, quando ela para de crer em Jesus, para de crer nas promessas que Deus fez a ela, e ela dá espaço, ela desvia a sua atenção de Jesus, da palavra dele, do quão poderoso ele é, da promessa dele que ele não mente, e ela volta a olhar para o problema, volta a projetar toda a sua atenção, suas forças para aquele problema novamente, aquilo que até então ela estava no controle, ela perde o controle novamente. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus e a fé estava firmada nele, a tempestade estava ao redor dele, mas não tinha mais poder sobre ele. O medo não podia dominá-lo, a dúvida não podia dominá-lo. Mas o texto é claro em dizer que ele parou e voltou a atenção para o que estava acontecendo ao redor. E nesse momento, o medo que minutos atrás estava dominando ele, antes dele crer na promessa de Jesus, obedecer à ordem de Jesus, voltou a subjugá-lo. Meu amado e minha amada irmã, Satanás, ele sabe muito bem como manipular as coisas ao nosso redor. Eu vou repetir o que eu falei alguns instantes atrás. Às vezes, quando nós tomamos uma atitude de fé, quando fazemos uma oração de fé, quando cremos numa palavra proferida, numa profecia vinda de Deus para a nossa vida e nos fortalecemos, às vezes o covarde do diabo vai inflamar as situações ao nosso redor para tentar despertar no nosso coração o medo que anteriormente nos dominava, a dúvida, a ansiedade que nos subjugávamos. Mas isso só vai acontecer quando uma pessoa, isso só vai ter sucesso, ele só vai ter sucesso se a pessoa permitir que isso aconteça. Se a pessoa permitir que isso aconteça, deixando de olhar para Jesus, deixando de confiar em Jesus, deixando a sua fé de lado novamente e passar a acreditar mais nas mentiras do diabo do que na verdade da palavra de Deus. Quando Pedro parou de olhar para Jesus, o medo voltou a dominar ele. E essa é a estratégia do diabo, fazer você parar de olhar para Jesus, fazer você voltar toda a sua atenção, todas as suas expectativas para aquilo que você não pode mudar, mas Deus pode. Para aquilo que você não tem controle, mas Deus ele tem. Não permita que isso aconteça. Quantas pessoas estavam caminhando certo? Quantas pessoas estavam tão perto de obter a sua vitória? Estavam olhando para Jesus e de repente começou a voltar a sua atenção para o problema. Começou a duvidar do cuidado, da fidelidade, da provisão, do poder que Deus tem. Gente, meu amado, para concluir, e perderam batalhas para o diabo. Meu amado e minha amada irmã, Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus que estendeu a mão para Pedro e socorreu ele quando ele gritou para o socorro, dizendo: Senhor, socorre-me. E olhou para Pedro e disse, e eu quero finalizar: homem de pequena fé, por que duvidastes? Em outras palavras, Pedro, você estava indo tão bem, por que você duvidou? É aqui onde está o problema da grande maioria das pessoas. Elas têm até fé para fazer uma oração, elas têm até fé para crer, mas quando as coisas começam a piorar ou tomar outro rumo,
elas passam a acreditar nas mentiras, nas sugestões que o diabo lança por meio de pensamentos, ou talvez usando alguém para desanimar você, para levar você a duvidar da fidelidade e do cuidado de Deus na sua vida. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando Deus, mesmo nós errando, falhando, duvidando, quando reconhecemos que erramos, quando reconhecemos que temos medo, quando reconhecemos que duvidamos e pedimos a ajuda dele para vencer aquele medo e aquela dúvida, ele vai estender a mão dele e vai nos socorrer. Talvez você seja uma pessoa que diga: pastor, eu tenho muito medo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que tem muitas dúvidas. Será que Deus vai me ajudar? Será que eu vou vencer esse problema? Eu tenho uma notícia boa para dar a você. Reconheça que você precisa do auxílio de Deus. Peça com sinceridade para que Ele te ajude a vencer esse medo, essa dúvida. E creia que Ele vai te socorrer. E você terá a resposta dele em sua vida. Lembre-se, por mais descontrolada que uma situação pareça estar, ela pode estar fora do seu controle, mas jamais estará fora do controle do Altíssimo. Tudo que Ele espera de mim e de você é que possamos olhar para Ele. Olhe para Jesus. Tenha fé em Jesus. Busque um relacionamento com Jesus. Deposite nele a sua esperança. E pode ter certeza, Ele vai entrar no barco da sua vida. Não vai permitir que essa tempestade afunde o barco da sua vida. E você vai conseguir chegar no porto seguro, sã e salvo. Deixa eu orar por você. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te apresento a vida dessa pessoa que acabou de receber essa mensagem. Vá ao encontro dela, meu Senhor, aonde ela estiver. Eu não sei como está a sua vida, como está seus relacionamentos, sua família, suas finanças, sua saúde. Talvez ela esteja atravessando uma tempestade que parece que dessa vez ela não vai conseguir sair dela. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que tem poder de fazer acalmar qualquer tempestade. Não importa, Senhor, a origem. E eu suplico ao Senhor, dê ordem para que nesse momento essa tempestade cesse, acalme, e que em nome do Senhor Jesus, todo medo, toda angústia, todo pavor, toda dúvida, a qual o covarde do diabo tem lançado por meio de um pensamento, de um sentimento, ou usando alguém, que caia por terra em o nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa receba de ti o refrigério, a força e a sabedoria. Eu profetizo, meu Pai, o fim dessa tempestade e a vitória na vida do teu filho e da tua filha, em o nome do Senhor Jesus. E eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor me ouviu. E você que crê, diga: assim seja na minha vida. Guarde esta palavra no seu coração. Olhe para Jesus. Confie nele, porque ele jamais erra. E se você honrá-lo, ele honrará você. Eu fico por aqui, até o próximo Instantes com Deus no seu lar, se assim ele permitir. E se você puder, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E caso você deseje nos acompanhar nas redes sociais, anote o Instagram da igreja, que é o @Igreja Apostólica Fôlego da Vida, e o meu Instagram, que é o @pr.Adriano Nascimento Oficial. Forte abraço, Deus te abençoe. Fica na paz.